Leitura da carta a Romanos, capítulo 8. Como havia dito antes, o capítulo 8 de Romanos ele é considerado por muitos grandes homens de Deus como um dos mais fortes e mais completos, que resume o Evangelho. Então, vamos ler e que o Espírito Santo ministre nosso coração. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Jesus Cristo, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por os nossos pecados. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Veja, meus irmãos, que ele aqui está consolidando o que ele disse nos capítulos anteriores. Essa vida no Espírito e essa vida na natureza humana. Como nós fomos resgatados por Jesus a fim de que nós pudéssemos, sim, viver essas justas exigências da lei. Contudo, demonstrando que não é essa lei que nos justifica, mas a justificação de Cristo através do seu sacrifício e o envio do Espírito para que nós tivéssemos essa natureza do Espírito, pudesse nos dar condição de viver as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Meus irmãos, isso aqui é muito forte. Por quê? O que ele está dizendo? Que a vida no Espírito nos dá essa condição de viver as exigências da lei. Mas, meus irmãos, olha que forte. Quais são as exigências da lei agora no Novo Testamento? O que Paulo diz que resume toda a lei: amar o próximo. Se nós não estamos cumprindo e vivendo essa exigência da lei, será que realmente estamos agradando a Deus? E será que o Espírito de Deus habita em nós? Veja que muitas vezes nós condicionamos essa vida cristã a um serviço, a um método, a um culto, a um trabalho institucional. Mas, meus irmãos, se nós estivermos negligenciando o amor ao irmão, uma vida relacional, em detrimento, a uma vida institucional, pode ser, meu irmão, que a gente realmente ainda não tenha, de fato, o Espírito de Deus em nós. Porque todos aqueles que têm o Espírito de Cristo, a ele pertence. Mas aqueles que não têm, que não conseguem e não vivem o amor ao próximo, jamais conseguirá viver a lei do amor, o amor ao próximo. Por quê? Porque o amor ao próximo não é algo que é possível para o nosso coração pecaminoso. Verso 10. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo. Por que o corpo? Nós estamos falando do tempo presente, porque o nosso corpo é mortal. Então nós encontramos vida em Deus, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Porque nós estamos falando do corpo glorificado na eternidade. Quando Cristo voltar e nós formos ou nós morrermos antes, nós teremos o corpo glorificado, porque o nosso corpo ainda é natureza humana, é fadado à morte. Verso 12. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Papai.
pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos dizendo e querendo participar da glória de Cristo, mas nós não queremos participar do seu sofrimento. E o que é o sofrimento de Cristo? Tomar sua cruz é negar as obras que provêm da natureza humana e viver rendido ao Espírito, para que através de nós gere obras do Espírito. Obras o quê? Dessa nova natureza. Por quê? Porque nós não somos mais escravos. A gente não vive mais por aquilo que a gente vai receber por um serviço prestado. Nós nos relacionamos ao Pai por aquilo que nós já recebemos, por aquilo que já somos. Você vê que o Evangelho, ele repete essa perspectiva de adoção, de filhos, de liberdade da escravidão. Por quê? Para que a gente tenha a nossa mente voltada na responsabilidade de representar o nosso Pai. Por quê? Porque Ele nos chamou. E o Espírito de Cristo, ele testifica ao nosso espírito a nossa identidade, o que nos faz o quê? Sermos representantes do nosso Pai. Porque quem vê o Filho vê o Pai. Verso 18. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado à glória que ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Por quê, meus irmãos? Veja que a natureza, ela cumpre um propósito hoje, a contemplar interesses humanos. Veja que a gente explora a natureza, mas nós não somos o quê? Unidos a ela. Se você olhar a essência da nossa criação, o Senhor disse para quê? Para que a gente cuidasse da natureza. Cuidar, e nós a exploramos. Hoje, a criação, ela está contemplando interesses e expectativas do homem. Por isso nós estamos explorando em vez de o quê? Ser uma com ela. Porque nós fomos feitos um sistema sinérgico e não um benefício próprio. Então, realmente, a criação ela geme, aguardando que os filhos, que vão o quê? Trazer esse propósito original, não só para a família, mas também para tudo que foi criado. Verso 23. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos o direito de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Por que redenção? Porque o nosso corpo ainda é corrupto. A natureza humana ainda domina o nosso corpo, mas o nosso espírito é vivificado. Então, meus irmãos, você vê se o espírito hoje é uma antecipação. Meus irmãos, imagina o que é a glória futura. Meu Deus, isso é maravilhoso. Seremos um com o Espírito e um com o Filho. Verso 24. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas, se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo. Veja, ele não está falando aqui das intenções do nosso coração, as intenções de quem nós acreditamos ou achamos que somos, ou que queremos nos tornar, mas sim as intenções do próprio Espírito dele, que está o quê? Orando por nós, está intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, isso aqui é muito forte, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade. Olha para você ver como a gente é incapaz de entender a vontade completa de Deus. O Espírito intercede à própria vontade do Pai. Verso 28. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou. E depois de chamá-los, os declarou justos. E depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Meus irmãos, olha que coisa mais linda. Porque primeiro ele nos predestinou, depois ele nos chamou. Porque predestinar é uma coisa, chamar é outra. Depois que Deus nos chama, nós temos uma escolha, meu irmão. Nós dizemos sim ou não. E depois que nós respondemos a ele, nós respondemos com sim. Então nós somos justificados. Por quê? Porque aí a gente reconhece o sacrifício do quê? Do Filho primogênito.
para que nós nos tornemos como Ele. E aí sim nós tenhamos a glória, sejamos glorificados. E o que é ser glorificado? É ter a presença, a intimidade. Porque assim como Jesus fez, nós viveremos aquilo que nós falamos lá atrás, meus irmãos. Nós viveremos o que? Os seus sofrimentos. Nós nos entregaremos ao Espírito Santo para que a gente possa cumprir as exigências da lei e amar o próximo. Você entende como todo o Evangelho ele é um ciclo de um fluir entre nós sermos justificados, abençoados, glorificados e nos tornarmos um abençoador, porque nós estamos o que? Copiando aquilo que Jesus fez, porque ele foi o primeiro. Então o Senhor se agrada em que nós o copiemos, sejamos também igual a ele. Veja agora o que Paulo fala a partir do verso 31. E podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqueles que vivem no Espírito. Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Ah, meus irmãos, quem vai nos julgar? O nosso inimigo? Jesus está sentado à direita de Deus, o que? Intercedendo por nós, nos justificando com o teu sangue. Toda vez que o diabo fala lá, o Jorge errou, aí eu clamo ao Espírito Santo, Senhor, perdão pelo meu pecado. Eu passo o sangue de Cristo sobre mim. Por quê? Porque a gente precisa reconhecer o nosso pecado. O sangue de Cristo, ele é suficiente para pagar todos os pecados, mas eu não posso ser liberto daquilo que eu não reconheço. Então, todos os pecados que nós cometemos hoje, o Espírito nos constrange para que a gente clame o sangue de Cristo, que já purificou os nossos pecados. E então, quando o diabo vai nos condenar lá em frente ao trono de Deus, o Senhor Jesus mostra as suas feridas e o sangue que nos purifica, e nada nem ninguém nos condenará. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido que tem nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, meus irmãos, o teu chamado hoje é que você seja a revelação não só de um Deus poderoso que manifesta poder, mas de um Pai que manifesta amor por nós, através do quê? Do seu Filho. Então, meu irmão, você recebe amor do Pai, porque você se torna a revelação para os filhos que ainda não conheceram o seu Pai. Esse é o fluxo, esse é o verdadeiro evangelho, é viver como Jesus Cristo, cumprindo o que? A vontade dele. A vontade dele que é manifestar o Pai, revelar o Pai para aqueles que ainda não o conhecem. Entende, meus irmãos? Tudo isso aqui, ele se resume em um só lugar. Todo o amadurecimento, toda a transformação que o Espírito Santo de Deus faz em nós é para que a gente possa, como um filho maduro, revelar as virtudes de um Pai e não manifestar um serviço para um Deus. Ah, meus irmãos, quando a gente viver a grandeza disso, o mundo, a criação, vai parar de gemer e vai ser transformada para que a natureza já não seja mais uma natureza humana, mas a natureza do Espírito. E testifica ao nosso Espírito que somos filhos do Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Medite nesse capítulo. Passe tempo, leia novamente, busque aquilo que o Senhor está querendo falar para você. Não é um serviço, não é exigências da lei. Se fosse um conjunto de regras, não seríamos libertos desse domínio do pecado, que faz de nós escravos. Escravos de uma liturgia, escravos de uma instituição, a fim de que agrademos a Deus, para que aí, quem sabe, a gente seja digno de receber o seu amor e as suas dádivas. O que é isso? Isso é o que o diabo quis dizer para você. Joga fora a culpa, deixe de lado, abaixe a autoestima e entenda quem você já é em Cristo Jesus.
porque todo aquele que me ama será amado do meu Pai. Para quê? Para que aprenda a amar o seu irmão. Esse é o ciclo do Evangelho. É a beleza do que Cristo nos entregou. Que possamos, no dia de hoje, aprender a viver dessa forma. Livres, livres, libertos por aquilo que nosso amado Jesus já fez por nós. Forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau.